paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos a grata satisfação de estar iniciando mais um trimestre, na realidade o último trimestre de 2025, quarto trimestre de 2025, e nós vamos estudar o homem, corpo, alma e espírito. Portanto, é um estudo da teologia sistemática que nós entendemos como antropologia, porque vai estudar sobre o homem, tentar responder aquelas perguntas, como bem diz aqui a lição, comentada pelo pastor Silas Queiroz, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, aquelas perguntas da filosofia, aquelas perguntas que tratam sobre essa questão existencialista dos seres humanos. Então, meus irmãos, é um trimestre que vai ser muito proveitoso, um trimestre muito bom, porque traz um assunto bem denso e vai, claro, exigir do professor uma certa dedicação a mais, porque realmente é um assunto muito intrigante que nós precisamos, de fato, aprender mais sobre ele. Meus irmãos, como vocês sabem, a cada trimestre nós procuramos mudar o design do nosso gráfico para que a gente possa ter essa constante renovação, tá bom? E nós vamos iniciar com a lição de número 1, que tem exatamente o título do trimestre, que é o homem, corpo, alma e espírito. Você pode acompanhar aí o nosso gráfico. O textuário diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Aqui você vê uma distinção bem clara de espírito, alma e corpo. Tá? Verdade prática nos diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente em todo o nosso ser. Então, você já entende aqui que a opinião, a doutrina defendida pela nossa igreja é a tricotomia, a tricotomia do homem. O nosso gráfico esboço está dividido em 3 pontos, onde você tem tricotomia humana, doutrina, teologia, tríplice natureza, físico e espiritual. Esse primeiro ponto está dividido em 3 subpontos, cuja sinopse está assim: o ser humano foi criado por Deus com sua natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito de dignidade única na criação. O tópico 2 diz a distinção entre alma e espírito, que é a parte que a gente pode dizer mais complicada, já que não há nenhum tipo de controvérsia em relação ao que é o corpo, que é a parte material. Mas essa parte imaterial, subjetiva, essa parte sim, ela é complicada, tanto é que alguns defendem não a tricotomia, mas a dicotomia. Tá? E nós temos aqui a sinopse, a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte material do ser humano com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. É por isso que nós temos aqui um gráfico que fala sobre essa questão da distinção, essa questão das relações tricotômicas. Tá? A parte 3 do nosso gráfico, a interação das 3 dimensões: corpo, afetos e somatização, equilíbrio e saúde. Então, você vê que esse terceiro ponto aqui, ele está dividido em apenas 2 pontos, sendo que o segundo ponto também dividido em 2 pontos, e o terceiro, o primeiro ponto, na realidade, está dividido em 3 pontos, tá bom? Meus irmãos, e aqui nós temos o significado, ou pelo menos essa ideia da palavra, palavra-chave. O que é a palavra-chave? Tricotomia. Tricotomia está falando de 3 formas, 3 formas, digamos assim. Então, corpo, alma e espírito. Então, se refere à divisão do homem, como
como três formas: corpo, alma e espírito. Ou seja, Deus nos fez dessa forma, tá? Quando soprou, né, formulou o homem, aqui está dito nesse primeiro ponto, formulou o homem do pó da terra, né? Uma modelagem, né? Como diz o nosso comentarista aqui, ele fez uma espécie de modelagem sobrenatural do pó da terra, e depois ele soprou, tá bom? Soprou em seus narizes, e aí o homem foi feito alma vivente, tá bom? Uma das coisas que eu gostaria de dizer, irmãos, como início aqui da nossa conversa, é que muitas vezes nós queremos humanizar demais a Deus, tá? Acredito que a humanidade, se a gente pode dizer assim, de Deus, ela está expressa mais na pessoa de Jesus, ok? Quando o verbo se torna carne. Mas até então, aqui, principalmente no início, você não tem essa humanização de Deus de forma assim que se compare com o homem de maneira tão explícita. Por que estamos a dizer isso? Porque as pessoas dizem, olha, Deus soprou, como se esse sopro fosse apenas um vento, né? Eu acredito que nós estamos falando aqui de Deus, e a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, não se entenda que este sopro é como o meu e o seu sopro. Não é esse tipo de sopro. Nós estamos falando aqui de algo muito mais elevado, de algo muito mais sublime, não é? Isso é importante porque até hoje há igrejas, né, há movimentos religiosos que realmente acreditam nisso, não é? Que Deus soprou, que esse sopro dele é igual ao nosso, né, como se fosse como um sopro humano, e esse sopro fez o homem se tornar alma vivente, né? E quando o homem morre, essa alma vivente, que seria o sopro, se esvai, né? Se desfaz, tá? Essa é mais ou menos a ideia de alguns, mas nós não acreditamos dessa forma. Então, meus irmãos, primeiro ponto está falando da tricotomia humana, a doutrina e teologia, né? É claro que aqui esse ponto está falando da antropologia bíblica, porque vai falar da origem do homem, como o homem foi feito, qual é a constituição do homem, e principalmente responder aquelas grandes perguntas intrigantes, né, filosóficas, existenciais. Quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Né? Essas três perguntas são cruciais porque está falando da nossa existência, quem nós somos, o que é que nós somos, do que nós somos constituídos, né? Qual é a nossa origem, de onde é que nós viemos, tá? E para onde nós iremos. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que a nossa origem está em Deus, ok? Vamos aprender nesse trimestre, porque se Deus soprou o Espírito no homem, né? O pneuma, o ruach, então a nossa origem é sim divina. E eu já quero mostrar aqui para os irmãos um gráfico que está falando sobre essa questão da tríplice natureza do homem. Né? Então, esse gráfico aí que você vê, tríplice natureza, ele já é um pouquinho antigo, mas ele é muito importante. Né? Eu vejo que outras pessoas fizeram aí também, estão fazendo parecido, né, com o nosso gráfico, mas a gente já tem feito isso aí há muito tempo. Tá? Então, olha só, o espírito do homem é algo que veio de Deus, porque nós temos o texto de Zacarias, que é muito claro em dizer que Deus forma o espírito do homem no homem. Né? Então, o que é o espírito? A palavra no hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Né? Então, esse espírito, ele está falando exatamente desse discernimento,
dessa esperança, da adoração, da oração, de fé e outras virtudes que estão relacionadas com a questão do homem, do espírito do homem, né? Lembrando que quando nós estamos longe de Deus, estamos afastados de Deus, o nosso espírito está completamente morto, ou seja, não há discernimento, não há esperança, não há adoração, não há oração, não há fé, porque o homem ele se baseia apenas pela sua carnalidade, tá? Ele anda apenas pela sua carnalidade. Então, ele não é um homem espiritual, ele é um homem carnal. Ele é um homem carnal. Então, é muito importante nós entendermos esse ponto da tricotomia. Tá? E esse gráfico, meus irmãos, ele vai mostrar isso, ok? Acho muito importante isso que ele diz aqui, nosso comentarista, que sobre essa primeira divisão, que essa primeira divisão a gente pode falar de uma divisão dicotômica. Quando você olha, por exemplo, para esse gráfico, você vê essa parte azul, né, que é exatamente a parte do homem carnal, do corpo. Tá? Essa parte nós podemos chamar de parte material. Tá? Parte material, que é o que ele está falando aqui nesse ponto. A parte material é o elemento físico que foi feito do pó da terra. O homem foi feito do pó da terra. Evidentemente, nós vamos estudar mais sobre isso, tá? E a ciência comprova vários elementos químicos que tem no pó da terra e que tem também no homem, no corpo humano, né? Provando definitivamente que o homem veio da terra, né? Adamar. Adamar é aquele que veio da terra, né? Do pó. Então, se referindo a Adão. É muito importante a gente entender isso daqui. Mas é claro que tem a parte espiritual, a parte imaterial, que é formada pela alma e pelo espírito. Aqui há uma dicotomia, né? Porque é alma e espírito. Mas quando o homem está completo, pleno, então você tem essa tricotomia, que é muito importante a gente aprender cada vez mais sobre isso. Meus irmãos, depois de formado, de modelado, aquele ser de barro, de terra, Deus sopra sobre o homem, sobre este ser, esse espírito de vida, esse fôlego de vida. E aqui a palavra é Shaim, né, que está falando desse fôlego de vida. É aí que o homem, então, é feito alma vivente, não é? Ou seja, dentro dele tem um espírito, que é esse fôlego, tá? esse pneuma, esse ruach, e que depois se transformou exatamente na vida humana. Tá? Então, é muito importante essa compreensão. Nós vamos intercalar, tá bom, meus irmãos, tanto esse assunto, tanto a nossa lição, quanto esse próprio gráfico, porque esse gráfico ele está muito interessante. Eu sugiro que você imprima ele, é grande, e ministre sobre ele, porque vai ser muito importante. Então, o segundo ponto fala da distinção entre alma e espírito. A alma no hebraico, nefesh, tá? E no grego, psiche. Psiche, né? Tem um arranhado aí nessa frase, nessa sílaba final. Tá? Alma, como ele diz aqui, é uma palavra polissêmica. Esse ponto é importante, pois já temos tido assim algumas dificuldades de entendimento por parte de alguns irmãos que não entendem essa questão das palavras polissêmicas, ou seja, que tem vários sentidos, vários significados. Então, veja, meus irmãos, nós temos aqui uma manga, né? Manga de camisa, um tecido, né? Uma manga de um tecido de uma roupa, tá? Mas você tem a manga fruta de comer. Então, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar do nome ser o mesmo. Porém,
palavras polissêmicas quer dizer que tem vários significados, tá? E várias aplicações. Então, a palavra alma é uma delas, aparece 755 vezes no Antigo Testamento. O primeiro sentido é o ser vivo, porque está falando do ser como um todo, né? O ser humano como um todo, né? A alma é isso que quer dizer alma vivente. Então, ela também é usada para animais, porque também são seres vivos, né? E no caso dos animais significa somente vida, tá? Mas há uma distinção, tá, irmãos? Esse gráfico fala muito sobre isso, tá? Uma distinção entre a alma do homem e do animal. Não é a mesma coisa, porque você sabe muito bem que quando Deus criou os seres humanos, houve uma intervenção divina direta, tá bom? Os outros seres Deus criou pela sua palavra, pelo seu poder, mas aqui há um componente a mais na questão do ser humano, porque Deus modelou, fez a modelagem do barro, do pó da terra, e depois ele soprou, né? Quando você olha para cá, para esse gráfico que você acompanha aí, você vê que essa parte azul claro, né, que fala da alma, né, do nefesh, do psique, aqui está falando do homem natural, né, do homem enquanto alma. Essa alma, segundo o que o nosso comentarista diz, o que nós colocamos ali, está relacionado com esses atributos, né, que falam, que indicam que alguém tem uma alma, né? E por isso que nós dizemos que há uma diferença, porque animais não têm pensamentos, não têm esse tipo de sentimento organizado, não é? Eles têm instinto e tudo mais. Então, para alguém ser considerado alguém, um ser vivo com alma, precisa desses atributos que é o intelecto, a, a emotividade, não é? E também a vontade. Além disso, você tem aí a sensibilidade, não é? E também tem a questão da consciência, a questão da razão. Isso é classificado como homem natural, né? O homem psicos, porque está falando, né, do homem psicológico, ou seja, algo voltado para a questão da mente, tá? E esse pode ser o indivíduo em estado natural, sem o Espírito de Deus, seja o homem ainda não regenerado, né? Onde o pensamento, o sentimento, as emoções, a vontade, tudo é voltado para ele mesmo, não está voltado para Deus, como aqueles que se renderam a Cristo. E quando a gente fala de se render a Cristo, se render a Deus, nós estamos dizendo não fazer a nossa vontade, seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade de Deus é sempre feita em nós. E não nós fazemos a nossa própria vontade, né? Então, nossos pensamentos são dele, né? Por isso que a Bíblia fala de ter a mente de Cristo, tá? O pensamento, a mente, né? A sede dos pensamentos. Nossos sentimentos são dele, porque está relacionado também com o coração, com aquilo que o coração sente. A nossa vontade é dele, a gente não faz mais a nossa vontade, mas sim a vontade dele. A nossa consciência também é dele, tá? E assim como a nossa razão. A razão que nós temos não é nossa, mas é a razão de Deus, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós, tá? O que ele tem de planos bom para conosco, tá? E nós temos também, meus irmãos, aqui, né, a parte do espírito que já falamos, né, mas está aqui nessa lição novamente. Uma coisa importante do espírito é que o espírito é essa parte responsável pela comunhão com o Criador. É o outro gráfico que eu quero mostrar para os irmãos que fala dessas relações, tá bom? Só para que
a gente possa compreender melhor isso, tá? E aqui nós vamos, então, para o tópico 3, que fala da interação das 3 dimensões. Antes de passar para o tópico 3, eu gostaria apenas de mostrar esse último ponto, que é a parte do corpo. Não exige de nós muita coisa, de uma interpretação mais complexa, porque é o que é, né? Então, quando está falando do corpo, está falando, a palavra grega lá é soma, né? Da onde vem a palavra somatização, né? Então, soma é o corpo, porque se refere ao homem carnal, dentro dos sentidos, por isso que colocamos aqui, né? Os sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o tato e paladar. É isso que forma o homem como um todo, mas isso dentro do seu aspecto humano, do seu aspecto mais natural, podemos dizer assim. Não é? A visão, nós captamos tudo que nós vemos através da visão, bem como usamos também a audição para ouvir os sons, distinguir os sons, assim como o olfato para distinguir os cheiros, assim como o tato, né, para saber a textura das coisas, bem como o paladar, ou a gente pode ser a boca, né, a função, aí está dita a função também do falar, né, pelo paladar, pela boca, tá? O homem natural é esse homem carnal, né, no grego sarkinos, é aquele ainda que não é maduro, que é espiritual, ou seja, que não é maduro espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do corpo. Ou seja, quando nós não fomos regenerados, nossa visão, nossa forma de ver, nossa forma de ouvir, nossa forma de sentir, de tatear, não é? A nossa forma de verbalizar, tudo isso é puramente carnal, não é guiada pelo Espírito, tá bom? Então, esse ponto aqui, só para a gente entender e entrarmos no último ponto, que é exatamente essa questão da interação, né, dessas relações tricotômicas. Meus irmãos, para nós finalizarmos aqui no tópico 3, que está falando da interação das 3 dimensões. Certamente esse aqui é um ponto complexo, porque agora nós estamos ele separado, mas a ideia aqui é nós entendermos como se relaciona espírito com alma com corpo, né? E eu acredito que esse gráfico que você está vendo aí, ele sintetiza bem isso, né? O nosso Deus, ele se relaciona conosco por meio do nosso espírito, tá? Isso quando o espírito está regenerado, está ressuscitado. Você lembra do texto de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ou seja, antes de nós conhecermos a Deus, nós vivíamos pela nossa carnalidade, nós vivíamos pela alma, pelo que a nossa alma visualizava no mundo exterior, tá? Por isso que está aí falando de homem exterior, tá? Foi como eu falei agora há pouco, então tudo aquilo que é relacionado à nossa visão, audição, tato, olfato, paladar e todas as outras manifestações carnais, desejos carnais, as próprias obras da carne que Paulo fala em Gálatas 5, tudo isso está falando desse ser carnal, né? Porque precisamos entender que o homem é corrupto, né? O corpo humano, ele é a carnalidade, a nossa carnalidade, ela é corrompida, a nossa carne, ela é corrompida, tá? Então, como o nosso comentarista diz aqui, o corpo soma a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, tá?
É claro que isso, tá, tem também o sentido de coração, né? Que é o coração humano, né? Cardia. E a gente precisa entender que é através da alma, por meio do corpo, que o nosso espírito, que a nosso ser se manifesta, tá bom? Agora, o que nós precisamos entender também é essa relação do corpo, da alma e do espírito, tá, irmãos? Quando Deus nos resgatou, quando Deus nos ressuscitou, ele fez essa ressurreição por meio do espírito, que, conforme diz, citando Efésios 2, estava morto, né? Estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos ressuscitou, tá? E aí nós fomos feitos homens pneumáticos, homem espiritual. Por quê? Porque agora o nosso espírito passa a se relacionar, por isso que tem aí, olha, um símbolozinho de um Wi-Fi, né, de uma conexão, para dizer que o homem se comunica ou se conecta com Deus através do seu espírito, tá? É importante dizer, meus irmãos, que isso está dividido aí, mas é claro que há uma interação grande entre o espírito e a alma. Nós colocamos esse gráfico e alguns irmãos, né, questionaram sobre esse ponto, se no momento da morte há uma divisão, né, se o espírito vai para um lugar, a alma vai para outro lugar, ou para onde iria a alma, já que o espírito volta para Deus, que é aquele texto, né, de Eclesiastes, ou acredito que é Eclesiastes, né, o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus, né? Esse ponto de voltar para Deus, Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra, o pó volte ao pó, à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, está dividindo bem claramente aqui o espírito do corpo, né? Do pó, da carne, da parte carnal. Lembrando que também essa parte carnal, a parte carnal, ela tem meia um sentido duplo, né? Como se fosse polissêmica também, porque, para todos os efeitos, quando está falando de carnalidade, está falando não da carne física, propriamente dito, mas sim dos desejos da carne, que é aquilo que Paulo fala também em Gálatas, capítulo 6, né? As obras da carne são conhecidas, prostituição, inimizade, intriga, contenda e várias outras, feitiçaria, glutonaria, tudo isso são obras da carne que são expressas por meio do corpo, por meio do corpo, tá? Então, isso é muito importante também nós entendermos, tá bom, meus irmãos? Então, quando Deus nos restaura, quando Deus nos salva, o nosso espírito ele é ressuscitado, por assim dizer, porque até então o homem está andando só pelos seus desejos carnais. É o homem exterior, né, manifestando, expressando toda essa questão da sua carnalidade, aqui, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele consegue tocar, sentir, cheirar, tá? Então, todo o seu intelecto, a sua volição, né, a sua vontade, a sua emotividade, as suas emoções estão comprometidas porque o homem ficou corrupto, né? É a chamada doutrina da depravação total, que o homem ficou corrupto, tá? Então, mas quando o espírito ressuscita, não é? Quando Deus nos dá vida, conforme Paulo fala em Efésios 2, então o que acontece? Agora o Espírito passa a dominar a própria carnalidade, a própria alma, né? E todo o nosso intelecto, toda a vontade, toda a sensibilidade ou emotividade passa agora a ser do Espírito. Por isso que Paulo dizia que vivia uma guerra, né? Lutava contra a sua própria carnalidade, tá?
Meus irmãos, o que nós vamos aprender em todo esse trimestre também é exatamente essa interação e como essas relações tricotômicas e como também você ter aquilo que ele chama aqui de equilíbrio e saúde, porque o corpo ele somatiza. O pecado traz muitos problemas para o nosso corpo, né? Então, a maioria das doenças são doenças psicossomáticas, são doenças que vêm também do espírito, vêm também da alma, essa parte psíquica, né, que vai somatizar no próprio corpo. Tá? Então, falta de perdão, desavenças, intrigas, contendas, raivas, não é? Que vai gerar vários outros problemas, inclusive a própria depressão e várias outras patologias que a psicologia estuda isso muito bem. Tá? Então, eu quero dizer para os irmãos que nós temos um trimestre aqui abençoado. Queremos estar até o fim aqui com essas 13 lições, né, tentando trazer algum conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu peço que os irmãos compartilhem esses vídeos, esses gráficos, e nos ajude que o nosso canal cresça e que a gente tenha cada dia mais ânimo para prosseguir fazendo a obra do Senhor. Deus os abençoe, que tenhamos um trimestre cheio da presença de Deus e do conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Amém.